Bom dia, pessoal, pedindo sabedoria do Pai, para que a gente sempre entenda a palavra de Deus, para que a gente tenha boa vontade de estudar a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos continuar com Mateus 26, de 31 a 35. Por que Pedro negou Jesus? Muita gente fala de traição, mas veja que não foi uma traição. Isso foi algo momentâneo que se passou com Pedro e Jesus já esperava isso. Eu comentei no vídeo passado que foi Jesus quem escolheu Judas Iscariotes e os 12 apóstolos. Jesus já sabia que Judas Iscariotes era o próprio Satanás. Mas nós vamos ver que não é o caso de Pedro. Jesus conhecia Pedro intimamente e Jesus até deu recomendações importantes, muito positivas sobre Pedro antes disso acontecer. Mas também nós conhecemos sobre o caráter de Pedro, sobre a sua propensão às artes satânicas, sobre a sua propensão a dar mais atenção às coisas deste mundo. Mas vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Mateus capítulo 26, versículos de 31 a 35. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus começa dizendo: ainda esta noite vocês, os 12 apóstolos, me abandonarão. Inicialmente, o que foi que aconteceu com os apóstolos? Eles fugiram. Jesus foi para a prisão sozinho e muitos deles nem apareceram durante a crucificação. E daí Jesus vai mencionar uma profecia do profeta Zacarias, que todos os apóstolos conheciam, porque estava no Antigo Testamento, que o pastor seria ferido e as ovelhas também. Aí mostra quem que vai tentar ferir o pastor são as artes satânicas, aquilo que estava presente na igreja daquela época. E também essas artes satânicas nós vamos ver que tentou infiltrar dentro do ministério de Jesus. O Satanás tentou influenciar até Jesus. Imagine os apóstolos. O próprio Jesus está dizendo que Pedro vacilou na fé. E os apóstolos também, porque o Satanás já tinha declarado que iria peneirá-los como farinha de trigo. Vejam a seguir o que é que está escrito na palavra de Deus. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Lucas 22, versículo 31. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Lucas 22, versículo 32. Jesus confiava em Pedro e Pedro foi, em certa ocasião, reconhecido pela sua fé. Vejam a seguir.
Jesus disse: "Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só." Mateus 16, versículo 17. E aí, em seguida, nós vamos ver que quando Jesus começa a falar do sofrimento que ele iria enfrentar, e os apóstolos também, Pedro vai contra ele. Daí ele é severamente repreendido. O que acontece é que Pedro, naquele momento, não estava falando por ele, era o Satanás que estava falando através de Pedro. Vejam a seguir. Jesus se voltou para Pedro e disse: "Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim." Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Mateus 16, versículo 23. E daí o temperamento de Pedro, o amor por Jesus. Veja que quando Jesus estava sendo preso, ele tentou defender Jesus materialmente falando, quando Jesus estava sendo preso. Veja o que é que aconteceu. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. João 18, versículo 10. Jesus, porém, disse a Pedro: "Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu?" João 18, versículo 11. Veja que com essa atitude de Pedro, quando Jesus pergunta: "Acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu?" significa que Jesus estava predestinado a passar por todo aquele sofrimento. Mas Pedro não estava aceitando isso. Ele estava achando que Jesus, por ser o Filho de Deus, ele tinha o poder de acabar com os inimigos, de mandar um trovão, um raio de fogo e destruí-los. Mas Jesus não fez isso. Porque nós vamos ver que até João Batista estava antes enganado com aquilo que Jesus veio fazer. João Batista pregava, e o Pedro com certeza sabe disso, que Jesus veio para julgar. Mas Jesus não veio para julgar, neste momento Jesus veio apenas para trazer a espada. Então, todo esse trabalho de Jesus era para nos livrar do pecado e para nos livrar das artes satânicas. É muito fácil de compreender o porquê de Pedro estar confuso. E essa confusão deu ocasião ao Satanás. E todos os apóstolos, naquele momento, estavam sentindo essa mesma confusão. Mas muitos fugiram e não se cederam àquilo que Satanás queria que eles fizessem. Mas Pedro, de certa forma, caiu no laço do passarinheiro. Nós vamos ver que, em seguida, Pedro vai se arrepender quando ele realiza que ele havia feito aquilo que Jesus tinha falado. Ele se arrepende amargamente. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saiu dali chorando amargamente. Mateus 26, versículo 75. Jesus estava muito preocupado com Pedro, porque ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele tinha um plano para Pedro cumprir. Veja que depois que Jesus ressuscitou, Jesus primeiro apareceu a Pedro. Vejam a seguir. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 4. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. 1 Coríntios 15, versículo 5. E daí nós vamos ver que em seguida, Jesus, na frente de todos os apóstolos, ele recebeu Pedro de volta como apóstolo.
Por quê? Por causa do arrependimento de Pedro. Isso é uma lição muito grande para nós, que se nós arrependemos dos nossos pecados, Jesus Cristo está sempre pronto a nos perdoar, como perdoou a Pedro nesta situação. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. João 21, versículo 14. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. João 21, versículo 15. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. João 21, versículo 16. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo, disse Jesus. Então, alimente minhas ovelhas. João 21, versículo 17. Essa palavra final de Jesus aí, que se Pedro realmente o amasse, deveria alimentar os seus cordeiros e deveria também cuidar das suas ovelhas. E mais uma vez ele falou para alimentar as ovelhas. Veja que a recomendação de Jesus para qualquer pessoa que o segue é que a gente não pode ser egoísta, de arrumar um casulo à nossa volta e pensar somente em nós. Mas a gente tem que estar a trabalho do Senhor. Seja lá onde quer que a gente esteja, qual for a situação, a gente deve perguntar o que é que Jesus quer que a gente faça. Porque muitas vezes a gente nem tem condição de dar para a pessoa aquilo que a pessoa quer que a gente dê. Porque as pessoas não têm ideia da nossa vida particular. Mas muitas vezes a gente perde a oportunidade de abençoar, de orar para alguém, de ouvir, de dar uma palavra amiga. Tudo isso são coisas que a única coisa que nos custa é a boa vontade. Mas nós muitas vezes não queremos nos envolver. Então nós colocamos um cacum à nossa volta. Essa pessoa só fala de problema, estou cansado. Isso acontece comigo. Tem dias que eu estou cansada de certas pessoas que só falam de problemas. Certas pessoas que, além de estar precisando, ainda reclamam das pessoas que têm possibilidade de ajudar. E muitas vezes, eu dependo do Pai para me consolar nessa hora, para me dar forças, porque a ingratidão humana, ela é muito grande. E para a gente lidar com a ingratidão humana, a gente tem que conhecer Deus profundamente, que é para a gente não se esquecer da sua palavra e também estar constantemente em contato com Ele e não com o ser humano. Mas veja que para Pedro, que estava lá junto de Jesus, ele não teve esse equilíbrio. Aquilo que estava acontecendo era demais na cabeça dele. E daí ele acabou dando ocasião ao Satanás. Agora, Pedro é o exemplo de todos nós. Porque todos nós, pelo menos uma vez por dia, por pensamento ou atos, nós damos ocasião ao maligno.
Por quê? Porque nesta terra é muito difícil da gente estar 100% na palavra de Deus. E nós não somos ainda anjos, nós não somos santos. Então faz parte da nossa evolução a gente viver os nossos erros e melhorar a cada momento. E esses erros vão acontecer diariamente. Veja que não é porque eu sou pastora que eu sou santa. Não, 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 não. Eu sou a mais terrível das pecadoras que vocês conhecem. Todos os dias eu tenho que estar revendo a minha ação e pedindo ao Pai que me ajude a ser melhor. E porque eu conheço a palavra de Deus, às vezes o Pai cobra mais de mim do que de alguém que não conhece. Então vamos pedir forças a Deus, para que a gente, se um dia a gente agir como Pedro, a gente também receba o seu perdão. Que a gente se arrependa sempre dos nossos pecados, que a gente dê o perdão aos outros, como Jesus perdoou a Pedro. Nós temos que aprender a dar o perdão, a abençoar, a dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. É isso para hoje, meus irmãos. Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada pela sua companhia amorosa. Eu fico muito feliz de ter alguém estudando a palavra de Deus comigo. Eu sinto a sua presença. Que Jesus nos abençoe, um bom dia, muita paz no seu coração. Seja muito feliz, mas dentro da palavra de Deus. Seja feliz em Jesus Cristo. Bom dia.